dia, a paz do Senhor, meus ouvintes. Que Deus vos abençoe e vos guarde neste dia, neste momento ao qual tu está ouvindo esta palavra. Quero compartilhar convosco, você que ainda não aceitou Jesus, você que ainda é ímpio, ainda não se converteu a Cristo, ainda não acredita em Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, que tem o controle em tuas mãos. Somente Ele observa o coração do homem e conhece os vossos caminhos. Porque Deus sabe a intenção do meu e do teu coração. Eu quero nesta hora, neste momento, compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração. Você que não acredita em Deus, você que não confia em Deus, você que é ateu, você que é idólatra, você que faz o que bem quer, vive da maneira que quer. Só que não é isso que Deus quer para mim e para a tua vida. Deus quer um compromisso. Deus me formou e te formou para que nós o adoramos, e em espírito e em verdade. Jesus vai dizer para aquela mulher samaritana: Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Porque a palavra de Deus em Isaías vai nos dizer que o povo estava adorando a Deus apenas com lábios, mas Deus também vai dizer: eu não quero que vocês rasguem as vossas vestes, mas rasguem o teu coração. Aleluia. E o que Deus quer nesses últimos dias é que nós façamos isso, se prostramos diante de Deus. Passamos por adversidades, por situações tão difíceis, ainda não queremos se prostrar diante de Deus. Jesus Cristo já morreu na cruz do Calvário. Para que você está sofrendo? Para que você está angustiado, perturbado, com depressão, com ansiedade? Precisamos confiar em Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Nós dizemos que confiamos em Deus de qualquer maneira. Não é assim que Deus quer. Deus quer um compromisso. Arrependei-vos, porque é chegado-vos o reino dos céus. João Batista vai pregar isso. Logo após a morte de João Batista, Jesus continua com a mesma palavra. Não devemos fugir da ira de Deus. Nós devemos se prostrar diante de Deus e arrepender dos nossos pecados. Quem somos nós, o dono da vida? Quem somos nós, dono de riqueza? Não somos dono de nada. Nós somos apenas mordomo das coisas que Deus tem nos dado. Somos abençoados porque Deus nos deu. A chuva foi Deus que deu. A terra foi Deus que deu. A terra foi Deus que construiu. Todo o universo está nas mãos de Deus. Foi Deus que fez primeiramente todas as coisas materiais da terra, para depois colocar o homem, para que o homem possa dominar. O homem tem que dominar todas essas coisas, mas amando a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Estamos vivendo num tempo que a banalização da palavra de Deus está grande. As coisas estão acontecendo e o povo não está acordando. Então é tempo de acordar, é tempo de se voltar a Deus, é tempo de se entregar a Cristo. Arrependei-vos hoje, enquanto tem vida, porque o amanhã pode acordar na eternidade sem Cristo para o juízo eterno, ou poderá acordar, quem aceitou Jesus Cristo hoje em vida, poderá acordar amanhã na eternidade com Cristo, porque nós nascemos para viver eternamente, ou para o inferno eternamente, ou para com Cristo eternamente. Jó capítulo 21 vai dizer, na sua epígrafe, Jó mostra que os ímpios muitas das vezes gozam prosperidade nesta vida, mas Jó vai deixar muito mais escrito ainda. Respondeu, porém, Jó e disse-lhe: ouve atentamente as minhas razões, e isso vos sirva de consolações. É Jó dizendo. Jó era rico, mas só que Jó era temente a Deus. Jó tinha um coração voltado a Deus, não somente ele, mas também a sua família, porque Jó reconhecia que tudo que ele tinha foi Deus que deu, ou seja, foi um Criador que o fez e o fez prosperar. Então Jó vai declarar em suas palavras, nessas poesias dele, dizendo, a partir do versículo 3, sofrei-me e eu falarei, e havendo eu falado, zombai. Porventura eu queixo algum homem? Mas ainda que assim fosse, por que se não angustiaria o meu espírito? Olhai para mim, pasmai, e ponde
a mão sobre a boca, porque quando me lembro disto, me perturbo, e a minha carne é sobressaltada de horror. Olhai para mim e pasmai, e ponde a mão sobre a boca. Jó capítulo 21, versículo 5. Porque quando me lembro disto, me perturbo, e a minha carne é sobressaltada de horror. Por que razão vivem os ímpios? Envelhecem e ainda se esforçam em poder. Por quê? Por que tanto poder? Por que tanta ganância? Nós precisamos do básico. Jesus mostrou isso nessa vida, e quando estava aqui na terra como homem. Jesus poderia ter muito. Não, mas Jesus não queria ter riqueza, porque riqueza é passageira, a riqueza dessa terra é passageira, traça a ferrugem, o corrompem. E às vezes faz até o caminho da morte. Precisamos do necessário, precisamos daquilo que nos sacia. É claro que eu não estou fazendo aqui que não devemos ter um pouquinho a mais, mas precisamos das nossas emergências. Sim, precisamos. Entende? Mas não se esforçar em tanto poder. Para quê? Salomão tinha tudo isso. Mas Salomão vai escrever em seus provérbios que tudo isso é vaidade. Não tem necessidade de ter tanto assim. O que quando nós temos, Deus está dando-nos a oportunidade de nós compartilhar com nossos irmãos, com nossos amigos, os necessitados. Só que o amor ao ego acaba se corrompendo o amor de Deus no vosso coração, porque esses atributos Deus colocou nessa imagem e semelhança que somos nós. Se somos filhos de Deus, tem que fazer a vontade de Deus. Muitos dizem que é filho de Deus, mas vive de qualquer maneira. Vive assim, a regalia. Não, Deus não quer isso. Nem Deus vai dizer que, Paulo vai dizer que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Você pode ter quase tudo, mas nem tudo. Deus colocou Adão no Éden, mas colocou um limite. Mas ele poderia comer de todas as árvores que daria semente. Ou seja, de todas as árvores que gerasse. Então a gente tem que comer aquilo que gera na nossa vida. E que não só gera em nossa vida, mas que produz também para gerar para outra geração. Que tipo de geração nós estamos preparando para o futuro? Se o arrebatamento chegar hoje, qual tipo de geração que vai suportar a grande tribulação? Então Jó vai continuar no seu capítulo 21, a partir do versículo 8. A sua semente se estabelece com ele perante a sua face, e os seus renovos perante os seus olhos. As suas casas têm paz, mas sem temor, e a vara de Deus não está sobre eles. O seu touro gera e não falha, para a sua vaca, pare a sua vaca e não aborta. Faz sair as crianças como um rebanho, e seus filhos andam saltando. Levantam a voz ao som do tamboril, e da harpa se alegra-se ao som das flautas. Na prosperidade gastam os seus dias, e no momento descem à sepultura. Está vendo? Jó vai dizer que os ímpios, eles fazem isso. Aqueles que não acreditam, aqueles que não têm a sua vida devotada a Deus, aquele que não se entregou a Jesus Cristo. Na sua prosperidade gasta os seus dias, e no momento dessa sepultura. Jó está dizendo que pega todas as suas riquezas, aquilo que adquiriu, e gasta-se em seus dias. Mas Jó também vai dizer que no momento dessa sepultura, ou seja, vai chegar um momento que vai ter que descer a sepultura. Para que tanta vaidade? Para que tanta ignorância? Para que tanta estupidez? Deus quer que o homem se converta a Ele. Deus quer que o homem se arrependa. Vemos aí desastre da natureza, mas nem todos podem enxergar isso. É Deus trabalhando no coração do homem, dizendo para o homem: você não é nada. Porque o juízo de Deus está por vir. Deus apenas está usando a natureza, Deus está usando a circunstância ao nosso derredor para nos despertar, mas nós que dizemos que Deus é o nosso Pai, nós não queremos obedecer e não queremos despertar. Jesus vai dizer em Lucas que haverá sinais
da volta dele, nos céus e na terra, na natureza, rumores de guerra. Então despertemos. Eu e você não somos nada sem Cristo. Com Cristo ainda permanecemos fiéis para que possamos ganhar o galardão da vida eterna. Entenda isso, meu amigo, você que me ouve esta palavra. É Jó. Jó passou por todas as dificuldades. Quem somos nós para não passar? Mas Jó permaneceu fiel, confiando em Deus, mesmo que ele não viu Deus. Mas ele era temente, porque ele confia que o Redentor dele um dia se levantaria em favor dele, por causa da sua fidelidade. E no versículo 14 vai dizer: e todavia dizem a Deus, retira-se de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Quantas das vezes a gente prega o Evangelho, nós anunciamos a Cristo, mas o ímpio, o ateu, o soberbo não querem Deus. E diz: afaste de nós, porque não desejamos ser crente. Vamos dizer na linguagem popular, não desejamos ser cristão. Não tem necessidade disso. Deus quer o coração. Deus não quer o coração, não. Deus quer aquilo que Ele colocou dentro deste corpo humano, que é o espírito de vida. Porque Deus nunca vai cobrar, nunca vai querer de você aquilo que Ele não te deu. Assim como um pai que dá algo para seu filho, e quando pede para retornar para ele, ele tem que devolver. E se não devolver, vai ter que pagar caro por isso. Então Jó, ele reconhece isso. Jó vai reconhecer isso e vai dizer que todavia que os ímpios gozam da prosperidade nesta vida, mas sem reconhecer a Deus. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus vai dizer em suas parábolas. O rico e o Lázaro. O rico tinha de tudo, mas não tinha temor a Deus. Não tinha temor a Deus, como diz aqui no verso 9 do capítulo 21 de Jó. Não tinha temor. Que adianta ter paz, mas uma paz exterior, mas não tinha uma paz interna, porque só podemos compartilhar aquilo que temos se tivermos paz no nosso interior. Quem é a nossa paz? O Espírito Santo, o nosso Consolador. Jesus vai dizer: eu vou para o Pai, mas eu enviarei o outro Consolador. Porque Jesus envia outro Consolador para poder fazer morada em nossas vidas. Porque esse mundo teremos aflições e teremos até o fim, até o arrebatamento. E aqueles que ficarem aqui e não subir no arrebatamento também vai ter uma grande tribulação para eles. Aí não vai ser mais o Espírito Santo agindo, vai ser você que ficou, você que desistiu da fé, que se apostatou da fé, vai ter que entregar a sua vida à grande tribulação, para poder se salvar diante de Deus, confessar a Cristo com a sua própria vida. Hoje você tem a oportunidade de confessar a Cristo por amor ao Evangelho de Cristo e por amor a Deus e amor a Jesus. Mas você naquele dia vai ter que entregar a sua vida por amor a Cristo, porque ainda terá oportunidade, mas nessa forma. Hoje você tem a oportunidade de vida, de viver o Evangelho de forma alegre, de viver o Evangelho de forma que te faz sobressair acima de todas as coisas, nessas tribulações que passamos, nessas aflições que passamos, nessas angústias que passamos. Mas naquele dia você vai ter que entregar a vida por amor a Cristo. Se realmente tu crês que Cristo é o Filho de Deus, você vai ter que entregar. Você vai ter que ser um mártir por amor a Cristo, mas não vai ter que ser um mártir por amor ao Evangelho. Agora nós somos mártires por amor ao Evangelho. Então, seguindo-se aqui no capítulo 21, a partir do versículo 15 agora: quem é o Todo-Poderoso para que nos sirvamos? E que nos aproveitará que lhe façamos orações? Vede, porém, que o seu bem não está nas mãos deles. Esteja longe de mim o conselho dos ímpios. Jó vai dizer: esteja a mim esses conselhos. Esteja longe de mim este conselho, dizendo que não existe. Como quer dizer? Não existe Deus, Jó. Isso aí é balela, isso aí não tem nada a ver. Vive da sua
forma que você desejar. É uma vã filosofia que estão pregando por aí. Isso na época de Jó se pregava isso. Umas filosofia pagã, umas filosofia neutra. Não existe campo neutro. Ou você é ou você não é. E Jó vai continuar dizendo: vede, porém, que o seu bem não está na mão deles. Esteja longe de mim o conselho dos ímpios. Quantas vezes sucede que se apaga a candeia dos ímpios e lhe sobrevém a sua destruição? E Deus na sua ira lhe reparte dores, porque são como palha diante do vento, e como a pragana que arrebata o redemoinho. Versículo 19: Deus guarda a sua violência para os filhos deles, e os ímpios dá o pago, para que eu o conheça. Tudo que está acontecendo está no controle de Deus. O homem tem se esquecido de Deus pelas suas vaidades, pelas suas ignorâncias, pelas suas riquezas. Mas Deus está agindo hoje. Deus está fazendo hoje para que o homem acorde antes que chegue o dia da eternidade. Porque estão vivendo como palha. Como palha. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que Deus vai nos ensinar. Ensina o teu filho no caminho que deve andar, porque depois que estiver velho, não se desvia dele. Como estamos ensinando a nossa geração, nossos filhos? Qual o caminho que nós estamos trilhando? De qualquer maneira? Então vai viver de qualquer maneira, mas o juízo de Deus vai vir. O juízo de Deus vai vir para os ímpios, para aqueles que se desviaram do caminho do Senhor, para aqueles que não aceitaram a Jesus. Ou seja, estão rejeitando o reino de Deus que está sobre a face da terra. Quem é o reino de Deus? É o Espírito Santo. Hoje você tem a oportunidade de aceitar Jesus. Aceita Jesus hoje, para não sofrer no grande dia da tribulação. A porta está aberta, a porta da graça está aberta. O Espírito Santo quer fazer morada em tua vida, no teu coração, e para que não somente tu possa servir ao Senhor, mas se você pode dizer, como Josué no capítulo 24, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos servir ao Senhor com integridade, vamos respeitar